Fala pessoal, tudo bem? Eu quero conversar com vocês aqui sobre propósito. Alguns vão chamar de missão, desígnio, chamado. A verdade é que cada um de nós nasceu para fazer algo. Nós não somos um resultado do acaso só porque um dia papai conheceu mamãe. Antes de você existir aqui na Terra, você já existia no coração de Deus. Deus não deu um propósito para você. Deus deu você para um propósito. Ele queria fazer algo na Terra para este tempo, nessa geração, no lugar onde você está hoje. E então ele pensou, preciso criar alguém que se encaixe perfeitamente nisso. E eis você. Você foi criado para ser uma resposta para pessoas, para um tempo. Você foi criado para ser uma solução. E os 2 dias mais importantes na vida de uma pessoa são o primeiro, quando ele nasce, e o segundo, quando ele descobriu por que nasceu. Não existe nada mais poderoso nessa terra do que uma pessoa que descobriu o seu propósito e que se entregou completamente a ele. Eu gosto de uma história sobre isso da Madre Teresa de Calcutá. Ela era uma missionária para a Índia que cuidava dos pobres e certa vez alguns patrocinadores do seu ministério lá dos Estados Unidos foram até a Índia para ver o trabalho dela. E quando viram ela cuidando das feridas, daquelas pessoas excluídas, marginalizadas, eles com um certo desgosto disseram: Madre, a gente não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E ela lá olhou para eles e disse: eu também não. E continuou fazendo. Propósito não é uma profissão. Propósito não é apenas algo que você faz para receber um dinheiro, para receber um aplauso, para receber uma aceitação. Propósito é como uma algema invisível, é como um imperativo moral dentro de nós. Paulo, ele falou sobre o seu chamado dizendo: me é imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Não é um hobby, não é um passatempo, é aquilo que queima dentro de você e você não pode ser você se você não fizer isso. Você não é completo. Então a pergunta sobre o propósito talvez seja a pergunta mais importante das nossas vidas. Nós vemos Jesus falando para os discípulos em João 15,16, para isto mesmo vos designei. Você foi designado. Mais uma vez, você não é fruto do acaso. Deus quer o nosso sucesso mais do que a gente mesmo. O problema é a forma que a gente enxerga o sucesso. A gente vê pessoas dizendo, se você for esforçado, se você tiver fé, se você tiver dedicação, você pode ser qualquer coisa na vida. Mas, na verdade, a maior tragédia na vida de um homem, de uma mulher, é ser um sucesso naquilo que Deus não chamou ele para ser. A gente não deveria ser qualquer coisa ou buscar os nossos sonhos. Isso está mais para coaching, está mais para livro de autoajuda do que para a Bíblia. A Bíblia não diz que você deve buscar os seus sonhos. Se você quiser buscar os seus sonhos, se esforce, trabalhe e se prepare para pagar a conta. Agora, se você quer descobrir os sonhos de Deus para a tua vida, Ele paga a conta, Ele patrocina. Então eu vejo muita gente orando a Deus para abençoar os planos deles, ao invés de orar a Deus para que Deus revele quais são os planos dele para eles. Porque se eu entendo o plano de Deus para a minha vida, esse plano vai ser carregado de provisão, esse plano vai ser carregado de favor, esse plano vai ser carregado de graça, de força, de sabedoria, de tudo aquilo que é necessário. Eu não vou precisar pedir a Deus para abençoar o plano que é dele. Ele é o mais interessado em abençoar. Então, a coisa mais importante que eu tenho hoje na minha vida é poder deitar a cabeça no travesseiro todas as noites, sabendo, eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Quando você está fazendo o que você nasceu para fazer, todo dia é sexta-feira, a gente não tem aquela sensação de, meu Deus, vai começar mais uma semana de trabalho, que coisa chata. Não, eu nasci para fazer isso. Então tem uma realização, o salário é apenas uma consequência, é justo, é digno, mas não é por causa disso que a gente está envolvido naquilo que a gente está envolvido. O Espírito Santo revela o nosso propósito. A gente tem, por exemplo, a Bíblia falando em Coríntios que coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que jamais penetrou no coração de homem algum, são as coisas que Deus revelou
para aqueles que o amam. E é através do Espírito Santo que nós podemos ter a mente de Cristo, que nós podemos entender o que nós nascemos para fazer nessa terra. Eu quero finalizar rapidamente dizendo mais uma vez que eu vejo ao longo desse tempo de pastoreio, de ministério, conversando com pessoas, mentoreando, às vezes até empresários, ministros do Evangelho, pastores, que nós temos pessoas que elas tomam as suas decisões baseadas em 4 razões principais. Existem pessoas que tomam as decisões na sua vida baseadas em aceitação. E isso é mais comum talvez no meio dos adolescentes. As pessoas vão dizer algo, vão fazer algo, e a primeira coisa que elas pensam é: o que vão achar de mim? O que é que vão comentar nas redes sociais? Será que eu vou sofrer bullying por causa disso? Será que eu vou ser aceito na minha tribo por causa disso? E se você vive baseado em aceitação, se você faz as coisas somente de acordo com o que os outros vão pensar, dificilmente você vai ser alguém que vai viver o propósito. Porque o propósito, antes de te abençoar, ele vai te preocupar. Quando José ele recebeu a missão de ser o pai de Jesus, a primeira coisa que ele quis fazer não foi sair contando para todo mundo e convidar o pessoal para um churrasco para comemorar. A primeira coisa que José fez foi tentar fugir, foi tentar dizer que não era para ele. O nosso chamado, o nosso propósito normalmente é algo tão único que a gente acha que não é para a gente, que a gente acha que é para uma outra pessoa mais inteligente, para uma outra pessoa mais rica, para uma outra pessoa mais bem relacionada. Aquilo perturba, mas quando você começa a mergulhar naquilo, você começa a se tornar único, você começa a entender que você carrega algo que ninguém mais carrega. Então, cuidado para não viver por aceitação. O segundo grupo de pessoas são aqueles que vivem baseados nas circunstâncias. Fazem de acordo com o que a vida deixa para elas. Ah, na minha família sempre teve gente em tal profissão, eu vou viver nessa profissão também. Ah, mas o meu poder aquisitivo só pode ir até aqui, então eu vou acabar fazendo isso. Deixa a vida me levar. A vida, as circunstâncias, o meio. Quando a gente não tem quem culpar, a gente cria uma palavrinha chamada sistema, né? Eu estou aqui porque o sistema é assim. Pessoas que vivem de acordo com as circunstâncias nunca vão viver o seu propósito. O terceiro grupo de pessoas são as pessoas que elas tomam decisões baseadas na conveniência. Aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais confortável. E se tem uma coisa que o propósito não traz para você é conforto. Muito pelo contrário, ser resposta significa que você vai mudar alguma coisa. E tudo que muda traz desconforto. Não tem como alcançar o seu futuro sem perturbar o seu presente. Vai ter críticas, vai ter perseguição, vai ter oposição, vai ter resistência. Toda instrução do céu vem com uma resistência na terra. E se você vive baseado apenas em conveniência, você vai ser mais um. Tem muita gente que nasce original e morre uma cópia barata de alguém, porque nunca entendeu o que nasceu para fazer. É por isso que as pessoas dizem que o lugar mais cheio de potencial é o cemitério. Pessoas que nasceram com capacidade, que poderiam ter tido, poderiam ter sido, poderiam ter feito, mas acabaram indo pelo caminho mais fácil de seguir um rastro, ao invés de abrir uma trilha. O quarto grupo de pessoas, e eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo faça parte desse grupo, é o grupo das pessoas que tomam uma decisão baseada em propósito. Não importa se eu vou receber aplausos ou vaias, não importa se vai ser mais fácil ou mais difícil, não importa se as circunstâncias naturais me levaram ou não para esse ambiente em que eu estou vivendo hoje. Sempre que eu for tomar uma decisão, eu vou tomar baseado naquilo que eu nasci para fazer. Essas pessoas, elas vão ouvir um dia diante do Senhor. E é o que eu quero ouvir e espero que você ouça também. Bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. É isso que eu oro para que você possa viver, para que você possa entender que você nem precisa tentar ser o número 1 em alguma coisa, porque você pode ser número único. Aquilo que Deus te chamou para ser, só você pode ser. O teu propósito, teu pai não vai cumprir, tua mãe não vai cumprir, teu pastor não vai cumprir, teu irmão da igreja não vai cumprir. Se você não fizer, ninguém mais vai fazer. E um dia o Senhor, aquele que te criou e que deu você a esse propósito, vai cobrar isso de você. Até mais.